Eu não sei porque eu comecei com isso aí, mas eu estava falando a respeito O que são da oração anjos? em línguas. E qual a diferença entre o Espírito Santo e os anjos? Aí fecha, né? O Fecha batismo, mesmo. Espírito Santo, etc. Hebreus capítulo 1. O Espírito Santo é Deus, anjo não é Deus não, filho. Ele é servo de Deus. Deixa eu achar aqui. Hebreus, eu nem achei ainda nessa confusão toda. Hebreus, primeiro capítulo, olha o que ele diz. Aqui, em Hebreus, primeiro capítulo, o escritor está fazendo uma distinção de quem é Jesus como Filho de Deus e quem são os anjos. E quem é você. Olha o que ele fez. No verso 14, falando dos anjos, ele disse, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Anjo, então, é aquele espírito que Deus manda para ministrar a você, guardar você do mal, ou suprir uma necessidade tua, e ele não chega a você com asas. Ele chega para você e você pensa que é uma pessoa. Você lembra de uma ocasião? Pedro estava na cadeia, ia ser degolado. E Deus mandou um dos seus ministros para abrir o portão para ele. E ele pensou que estava sonhando com liberdade, mas era real. E quando ele se achou na rua, aquele ar fresco de rua, ele ia agradecer o anjo. Mas não tinha anjo. Por quê? Anjo não aceita agradecimento de ninguém. Por quê? Porque anjos são despachados para servir, despachados pelo Senhor. Eles só têm um caráter, servir o Altíssimo para o bem-estar dos filhos de Deus na terra. Não aceitam que agradece a eles. Mas uma coisa eu quero que você aprenda. E no Evangelho tem um verso que fala isto. Que nós precisamos servir a Deus como os anjos. Ou seja, fazer o que Deus quer sem aguardar agradecimentos. Pai, agradecemos a Ti. Porque Tu és o nosso mestre. Tu estás nos ensinando o caminho da vida. Aceita os nossos agradecimentos por Teus cuidados. Em o nome de Jesus. Amém. Só tenho duas coisas que eu preciso ver se eu explico rapidamente. Porque eu ouvi uma irmã, aliás, ela está aí, me falou ontem, irmão, é muito difícil para mim orar em línguas, porque quando oro em línguas eu durmo. Disse, graças a Deus. Porque ela se condena. Oh, eu estou orando em línguas. Você sabe por quê? É a primeira vez na vida que você relaxou. E na medida que você continue orando em línguas, o seu espírito fica fortalecido, você não vai dormir. Mas nunca fica preocupado com isso. Que você dormiu orando em línguas. Melhor negócio do mundo, filho. Dá para entender o que é? Porque é uma paz que entra dentro de você. É Deus que está cuidando de você. Também mais uma coisa. Não é a quantidade de tempo que você ora em línguas que Deus está marcando no quadro para ver se você ora 2 horas, ou meia hora, ou 5 minutos. Não é quantidade, não, é qualidade. Porque se a oração em línguas não for a expressão do seu espírito verdadeiro, não vale nada. É só uma
ideia mental. E a oração em línguas não tem nada com a mente. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente é infrutífera. Pessoas ficam preocupadas porque estão pensando muito besteira quando estão orando em línguas. As duas coisas não têm nada um com o outro. Deixa eu falar rápido mais uma extensão disso. Para mim, que era professor de línguas muitos anos na universidade, a oração em línguas é um negócio, desculpe o termo, mais bem bolado que você pode imaginar. Por que eu digo assim? Porque na oração em línguas, é Deus que está falando no seu espírito, totalmente independente da sua mente. Então ela não fica, a oração em línguas não passa pelo filtro da sua cabeça. Ela é a operação de Deus dentro de você. E a resposta, quando vier, ela não vem na hora, não. Você não fica entendendo a língua na hora, não. Mas a oração em línguas fortalece o seu espírito. E no decorrer daquele dia ou na frente qualquer, a resposta é sempre dentro de você. As pessoas dizem, eu não sei ouvir Deus, porque você já acostumou a só ouvir aqui. Você acha que Deus tem que berrar, alá! Não faz isso, não. Como é que se ouve Deus, então? Surge, posso dizer assim, surge uma plena paz, uma convicção dentro de você. Eu tenho falado assim, corriqueiro, a ficha cai. Porque antigamente você tinha a ficha para o telefone funcionar. Agora não tem mais isso, você tem um cartão, não é? Eu não sei bem isso, não. Mas, quando Deus está respondendo ou dando você uma verdade no seu espírito, naquele instante, você diz, dentro de você, agora eu entendo. Na psicologia, isso é chamado de gestalt, ou em inglês, insight. É aquele momento quando você percebe uma coisa que você não sabia. Quando você percebe no seu espírito uma coisa nova. É só Deus mesmo. E você sabe que é Deus que te falou, mesmo que você não queira. Porque às vezes ele fala uma coisa e você, eu espero que não falasse isso comigo, não. Filho, quando Deus fala, suponhamos que você tem uma prática que está destruindo você. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está sondando o seu coração. E quando ele vê aquela situação, ele diz, Pai, livra Bernardo disso, Pai. E quando Deus fala, é uma libertação, um livramento daquilo. Agora, se você não quiser, você não precisa aceitar. Só que tem uma coisa, aquilo cria um emaranhado de coisa dentro de você, igual a uma teia de aranha. E você fica enredado no mal, na mentira. Na queda desse avião em São Paulo, Ah, será que não tinha daquele grupo de pessoas, nenhuma tinha fé suficiente para livramento, né? Está querendo dizer isso? eu não sou Deus nem o diabo. Quem sabe é Deus. Não sou eu que vou. E para quê? E se você soubesse isso? Que valor tem para você? Filho, o único valor que tem é um valor em Deus para a sua vida. E se só você soubesse que não tinha ninguém de fé lá, isso estimula a sua vida, filho? Em nada. Porque a Bíblia fala em céus.
há mais de um céu? Tá bom, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma terra. Mas vários céus. Precisa uma explicação maior? Que quando tem um S, é plural. Tem mais de um. Desculpe, filho, eu não estou criticando você, mas olha, filho, se fala céus, a fé diz assim, o que Deus diz é, não questiona. Concordo, ótimo. Então, Dízimo é para os dias de hoje? E as ofertas? Entrego só na igreja ou posso entregar fora da igreja? Filho, observe uma coisa. Quantas vezes eu já falei, Deus não cobra nada de você. Quem pagou todas as despesas para o homem na hospedaria do Espírito Santo? Foi Jesus, não? Ele pagou todas as suas obrigações. Em 1 João 5,16, o Senhor diz para não orar para aqueles que cometem pecado para a morte. Isto é, aqueles que não querem Deus. Isso cabe também para o caso do ímpio, que não crê e não quer conhecer a Deus? Tem uma diferença entre o cristão, entre aspas, que não quer a Deus e o ímpio que não quer a Deus? Tem? Não tem nenhuma diferença. Ele não está dizendo isso, não. Olha lá o que diz 1 João 5,16. Olha lá. Acharam? 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Agora, observa. Sem dúvida alguma, há pecado para a morte. E por esse, não digo que rogue. Há dois tipos de pecado, claro aqui. Há o pecado, todo pecado, prejudica você fisicamente. Todo. Mas há um pecado que prejudica você espiritualmente. Esse pecado que prejudica você espiritualmente é rebeldia contra o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo move em todas as pessoas para a salvação. Se você rejeitar a Ele, não tem como chegar à salvação. Porque é o Espírito Santo que traz você para Deus. Sem a operação do Espírito Santo, você não chega para Deus. Olha, filho, o arrependimento, a palavra arrependimento, significa pensar a segunda vez. Ou seja, você pensou fazer de tal maneira, quando você arrepende daquilo, você já está pensando de fazer de uma maneira melhor. Arrependimento é pensar a segunda vez. A única pessoa que pode trazer você ao arrependimento é o Espírito Santo. Não é uma ação mental. Nós que seguimos a Jesus, temos compromisso com o mesmo e com o Espírito Santo. É errado a gente tomar um copinho de vinho ou uma cervejinha no final de semana, em casa e em família? Romanos 14. Sabe o que Paulo diz? O que não é de fé é pecado. O pecado, filho, é incredulidade. Agora observa o que se diz em Romanos 14,
17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não tem nada de comer porco, ou comer coelho, ou beber vinho, ou beber cerveja. Eu não tolero nenhum dessas coisas, porém, não é por obrigação, eu não gosto. Agora, se você quiser tomar o tanto e ficar totalmente embriagado, pode. Mas eu prefiro ficar embriagado. Gênesis 2, 16 e 17, Deus diz ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era o entendimento de Adão a respeito da morte, se ele nunca tinha experimentado a morte? Ele não precisava ter entendimento. Você não tem que ter entendimento. O que você tem que ter é viver segundo o que Deus diz. Você não tem que entender o que Deus diz. Você tem que saber que o Deus que te ama jamais vai dizer alguma coisa que prejudica você. Tudo o que Deus diz é para o bem-estar eterno do homem. Então ele não tinha que ter entendimento da morte. O que ele tinha que ter é uma obediência ao que Deus diz. Aqueles que nascerem após o arrebatamento já nascem condenados? E os índios no meio do mato? Gostaria que explicasse sobre a cidade santa. Iremos morar no céu e nessa cidade, que será estabelecida aqui? Quem disse que alguém vai nascer depois do arrebatamento? Você não imagina como vai ficar a libertinagem, o desastre aqui na terra, quando nós somos tirados da terra. Cada pessoa, filho, está na mão de Deus. Deus se revela a cada pessoa no que a pessoa possa receber. Então é necessário entender que cada um tem de viver, ou só pode viver, segundo a luz que ele recebe. Iremos morar no céu ou na cidade santa que será estabelecida aqui? Quando se fala da cidade santa, que descia do céu, adornado como noiva, ele está aí. Você é a cidade santa. Você é a habitação de Deus. A habitação de Deus é vivo. Eu não li para vocês em Apocalipse 22, que essa vida de Deus, a cidade santa, é descrito como um rio, que sempre tem uma coisa nova, que tem uma praça e que tem as árvores que produzem frutos. Você precisa entender, você está olhando todas essas coisas da Bíblia da ótica natural, humano. Não, a palavra de Deus é da ótica espiritual. O seu espírito entende que a habitação de Deus tem que ser vivo, não de feito de tijolo. Todos nos reuniremos no arrebatamento, os vivos e os mortos? No arrebatamento, os vivos em Deus, não é todas as pessoas, existe uma terrível doutrina de que todos nós somos filhos de Deus. Não somos. Se você não tiver a vida de Jesus Cristo, você não vai ser arrebatado nunca. Você pode ter a religiosidade que quiser, mas isso não é a vida de Deus. É a sua vida. É que você que faz. Mas a vida que nós estamos falando é a vida de Jesus Cristo em nós. Então, todos nós que estamos inscritos no livro da vida de Jesus e estamos vivos, seremos arrebatados.
na mesma hora, no mesmo instante, haverá a primeira ressurreição, que é de todos aqueles que já morreram na fé, desde o tempo de Abel. No mesmo instante que nós somos arrebatados aqui, eles também serão ressuscitados. E nós vamos reunir todos nas nuvens. Jesus não vem para a terra. Ele vem para a terra. Gostaria de saber se a grande tribulação será antes ou depois do arrebatamento. Jesus disse em Mateus 24, não vou ler tudo, porque todo o capítulo 24 de Mateus é sobre isso. Ele diz assim: naquele tempo haverá grande tribulação como nunca houve. Porém, exceto que foram abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Porém, por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então, eu acho que eu não preciso responder mais nada. Porque eu tenho falado muitas vezes, muitos anos já, 5 anos. Prepara-se porque as coisas vão ficar muito feias. E eu posso lhe dizer, é minha convicção e entendimento de Deus. Filho, começa a viver em Deus e deixa Deus viver em você, porque o que vem aí na frente, cada ano vai piorar um tanto. E vocês estão assustados, o Brasil todo está assustado com 2 desastres de aviação. Você pode ficar se isso vai ser uma coisa corriqueira. Não para os salvos, mas para os mortos. As coisas vão ficar muito piores, pode ficar sabendo. Agora, ficar preocupado se eu vou passar na tribulação, não na tribulação. Aquele que está em Cristo não vai sentir nenhum efeito de qualquer ou toda tribulação. Porque os assinalados são 144 mil. Quando ele fala em 144 mil, ele está se referindo aos judeus, de cada tribo um tanto. Qual a sequência dos acontecimentos? Arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda, 1000 anos, novo céu e nova terra. O arrebatamento é o primeiro. Logo depois desse arrebatamento, acontecerá nas regiões celestes a grande boda do Cordeiro, o casamento da igreja, a noiva, com o noivo. Quando isto for completo, não tem tempo estabelecido. Jesus voltará para a segunda vez para pisar no Monte de Oliveiras. Junto com ele vai estar você, se você está em Cristo. Todos os santos salvos vêm com ele para a terra. Quando Jesus voltar a segunda vez para a terra, ele inicia o seu reino terrestre. Ou seja, ele reina durante 1000 anos, com cetro de ferro, sobre todos os povos e nações de Jerusalém. Nesses 1000 anos, nós estaremos na terra também. Só depois desses 1000 anos, que ele vai desfazer de toda a terra e céus, e fazer novos céus, nova terra, onde só há justiça para sempre. Não entrará ninguém lá para mexer conosco. E os demais, que não são salvos, vão ser isolados de nós, na companhia do seu mestre. O senhor falou que todos serão ressuscitados para reconhecer o poder de Jesus. Virão todos de uma vez? Haverá espaço para todos? As pessoas morrerão ou durarão 1000 anos? Se durante 1000 anos as pessoas morrerão, não vão não. Não vão não. Durante
Durante os 1000 anos em que Jesus falou que todos serão ressuscitados para reconhecer o poder de Jesus. Sim, claro. Vão ser ressuscitados? Virão todos de uma vez? Claro. Haverá espaço para todos? Qual o significado do número 7 na Bíblia? Porque ele aparece muito na Bíblia. 7 selos, 7 igrejas, 7 cartas. Para os judeus, ouviu o que eu disse? Para os judeus, certos números tinham um grande significado. Para nós, por exemplo, 3 é Trindade. Nós sabemos disso. 5 é graça. 7 é perfeição. Então, quando Deus fala que é 7 disso ou 7 daquilo, Ele não está falando coisas separadas. Ele está falando que esse é perfeito. Deuteronômio 23 diz: esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Jesus veio para nos libertar de todas as ordenanças. E agora a pergunta: podemos ou não comer o sangue de animais? Se Jesus veio para nos livrar de todas as ordenanças, por que preocupa-se com ordenanças? Não existe. Se não existe, não existe. Colossenses, capítulo 2. Todo a respeito das ordenanças. Paulo diz muito claro: se vocês são libertos do mundo, o seu mundo é outro, porque, como se vivesses no mundo, vocês se sujeitam a ordenanças. Ordenança não tem nada com a vida em Jesus. Ele já cumpriu tudo por nós, tudo. Mas eu fico aborrecido, desculpe, porque vocês vêm aceitando coisa de homens que estão destruindo vocês. E quando eu falo que você não tem nada a fazer, que você é totalmente livre, você acha que eu sou um louco. Lamento muito, mas isso não é meu problema. Eu estou aqui, eu não quero que você concorde comigo, não. Eu quero que você ouve o que o Espírito Santo diz. E eu sei que ele não diz o que aqueles homens que ensinam diz. Você não tem nenhuma condição de se salvar. Olha, Tito 3, 4 e 5. Nós também, outrora, éramos nécios, estúpidos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu infinito amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou. Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ontem, amém, nós tivemos uma pergunta a respeito da maçonaria. E o irmão César de Cuiabá, por favor, irmão, ele era maçom e Deus o libertou. Então ele vai dar um pequeno testemunho e ver se ajuda vocês. Boa tarde, irmãos. Até em julho do ano passado, eu tinha 54 anos. E eu, como todos nós, tinha o meu trabalho, sou casado com a Silvia Mônica, uma esposa maravilhosa, moramos em Cuiabá. E eu tinha as rotinas da vida. E dentro das coisas que eu
praticava era ir à missa da Igreja Católica praticamente todos os domingos e frequentava a maçonaria já há 23 anos, no ano passado. E em julho do ano passado, a convite da minha esposa, eu vim aqui para Tauá e participei do encontro. E a partir deste evento, eu comecei a conhecer Deus verdadeiramente. O que antes eu posso afirmar que não existia em mim. Tanto que a partir de então eu peguei uma Bíblia pela primeira vez para começar a ler. Muito bem. Tenho assim certeza e convicção de que 3 pessoas foram importantes para as mudanças boas que aconteceram para mim. Inicialmente minha esposa pelo primeiro impulso, o irmão Bernardo pelo ensinamento que nos transmite, e em Cuiabá o privilégio de termos lá o irmão Lúcio, que também nos ajuda e muito. Isso não tem dúvida. Bom, então a partir do momento que eu comecei a conhecer Deus da maneira verdadeira como Ele eu não tive nenhuma dúvida de que a verdade única e exclusiva é Deus. E isso é uma questão de fé. Uma coisa que eu busquei muito e até então eu não tinha contato com a fé. E passei a ter. E como as coisas na vida da gente, elas dependem de decisões, depois de julho, eu fui amadurecendo rapidamente na minha convicção de que Deus era o único caminho e a única busca que eu precisava fazer, que em pouco tempo, assim, eu exerci o meu livre-arbítrio, porque eu comecei a comparar aquilo que a maçonaria tem escrito nos seus rituais, nos seus livros e nos seus ensinamentos, com aquilo que eu passei a entender como que é viver em Deus. E exercitando o meu livre-arbítrio, eu não tive nenhuma dúvida. Eu saí dos 23 anos de maçonaria, não tenho nenhuma saudades da maçonaria. Agora eu falo por mim, porque eu exercitei o meu livre-arbítrio. Tanto saí, porque eu tive certeza que a maçonaria não é uma coisa de Deus. Isso é a minha convicção plena hoje. Tanto ela foi plena, que depois que eu acho que eu saí da maçonaria, eu vim para cá em julho, eu acho que eu saí em setembro, outubro, por aí, agosto. Então, um mês depois. Tanto minha convicção foi plena, que depois disso, mais ou menos em outubro, novembro, com certeza minha esposa vai lembrar a data, que a memória dela é fenomenal, eu queimei tudo o que eu tinha da maçonaria. Rituais, coisa você fez. Rituais, livros, documentos, carteirinha, qualquer coisa que me identificasse com a maçonaria, porque a maçonaria não me interessava mais. Eu tinha encontrado Deus na minha vida e era o que eu queria. A única coisa que eu não queimei foi o terno que eu usava para as reuniões, porque eu achei que ele era útil para um necessitado e doei. E tenho a convicção e a certeza de que eu fiz a coisa certa. Maçonaria não me faz falta absolutamente em nada, não tenho nenhuma saudade, tenho procurado convencer os que estão lá para que venham para Deus efetivamente, porque estão enganados, e eu afirmo a vocês, no meu nome e no nome da minha esposa, que Deus tem atuado nas nossas vidas de uma maneira muito forte, e nós temos sentido a presença dEle, e estaremos cada vez mais nesse caminho. Muito obrigado. Já estou com medo. Não tem ensinamento lá que interesse, para quem é de Deus, só isso. Outra coisa também, que a irmã aqui está alertando, que possivelmente quem fez a pergunta ontem tinha preocupação com represálias, alguma coisa nesse sentido de sair da maçonaria. Eu não tive nenhuma. Eu só quero falar por que ele não tem receio nenhuma. No momento que você passa das trevas para viver na luz, você tem a sombra do Onipotente sobre vós.
Pai, agradecemos a Ti por mais um momento de comunhão. Agora eu quero que todo mundo fique em pé, por favor. Logo, agora, depois disso, os irmãos que vão passar no batismo vão acompanhar o irmão Dilson. Só que eu quero falar com meu pai a respeito disso. Pai, eu te agradeço, porque nós não estamos debaixo de nenhuma lei. Mas tu nos deste uma oportunidade de demonstrar para quem quer que esteja que daqui para frente nós ressuscitamos em novidade de vida por Jesus Cristo e a sua graça em o nome de Jesus. Pessoas me perguntam, irmãos, se você é salvo se você não se batizar nas águas. Você é salvo por causa da graça de Jesus Cristo. Marcos 16 diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê é condenado e não vai ser. Aquele que não crê. Ele não disse aquele que não crê e não é batizado. Essa coisa de batismo tem sido apresentado para nós por uma determinada igreja, em várias igrejas, como meio de salvação. Não existe meio de salvação. Salvação é pela morte de Jesus Cristo só. É pela graça. Sois salvos por meio da fé. E isto vem de Deus, não é de vós. O batismo nas águas é apenas uma declaração aberta de que daqui para frente você vive em Deus. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30-123-970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.